Fala, rapaziada, beleza? Rapaziada, uma dica pra você. Por exemplo, uma pessoa da minha família bateu o carro e ela teve que levar o carro dela numa oficina credenciada. Lembrando que nós não somos mais credenciados a nenhuma seguradora, porque seguradora faz a gente de otário. Seguradora fornece peça e para fornecer um par de grampo demora 15 dias. Para fornecer um emblema demora 11 dias. E fica achando que o espaço da minha oficina é o cu da mãe deles. É o cu, que é o cu bem aberto, bem grande, sabe? Um cu bem arrombado. Então, muitas seguradoras acham que a oficina mecânica é o cu da mãe deles. Porque acha que a nossa oficina pode ficar esperando 30 dias um par de farol de um Voyage. 30 dias um par de um farol de um Voyage. Então, assim, eu sem ser credenciado, sem ser referenciado, eu faço 500 carros no mês. Credenciado tem que fazer 70, tem que fazer 80. Então, que eu não posso ganhar nas peças ainda. Eu tenho que ficar esperando as peças deles. Certo? Ah, é que eu vou trazer original. Cansei. Eu tenho milhões de provas. Milhões. Não é milhares, não. Milhões de provas. Centenas, até 999 mil. Eu tenho milhões. Mais de 1 milhão de provas. Quantas vezes seguradora? Ah, eu vou trazer o farol. Traz farol paralelo. Traz para-choque paralelo. Então, assim, vocês não podem fornecer porque vocês oferecem paralelo. Cansei de pegar farol paralelo, a seguradora. Não, monta esse daí mesmo. Manda para-choque paralelo, manda capô paralelo, manda tudo paralelo. Mas ele fala, não é? Renan, mas tem um número original. Ah, vai tomar no seu cu. Estampar o número original num capô é a coisa mais fácil que tem. Você manda fazer esqueci o nome daquela porra lá, eu ia falar pontal, né? O meu irmão até bate lá, tem uma caixinha lá com os 10 rebite lá, não é rebite também o nome, esqueci. Você coloca lá no capô e bate, e grava. Você leva numa empresa que grava, tem empresa que grava isso. Então, para-choque também, você manda gravar o logotipo e o código original, aí pronto, é original essa porra. Então, assim, cansei de pegar uma concessionária mandando peça paralela pra gente instalar. Não, instala esse aí paralelo, vai instalando tudo paralelo aí, instala o farol de milha paralelo e dane-se. E, não, oficina não pode oferecer peça porque eles oferecem paralelo. Eu tenho um monte de prova, cansei, tenho prova pra cacete. Tenho prova de conversar com o vistoriador de seguradora, o vistoriador fala, não, fica tranquilo. Vistoriador fala pra gente. Tá demorando muito a gente fornecer farol, compra vocês mesmo. A gente, então, mas se vocês não conseguirem original, que tem unidade no planeta inteiro, lá no Turcomenistão tem unidade, vocês não conseguiram original, nós também não conseguimos. Coloca paralelo. Então, cansamos. Então, a gente não é mais referenciado nem credenciado, a gente só atende particular. Então, vamos lá. Uma pessoa da minha família levou o carro para arrumar numa oficina credenciada, tá? Credenciada. Todas as seguradoras, referenciada. Todas as seguradoras, todas que você imagina, Liberty, Porto Seguro, Azul, Mafre, tudo, Banco do Brasil, Banco do Brasil não, Mafre é Banco do Brasil, né? Referenciado todas. Olha o termo de garantia que eles emitem. Isso aqui é ordem de serviço. Ordem de serviço. Ou seja, tá aqui, ó. Tipo de cliente, segurado, orçamentista, tal. Os serviços executados em seu veículo obedeceram os controles de qualidade e possuem garantia de 6 meses a partir dessa data. Colocamos-nos à disposição para atendê-lo prontamente em qualquer ocasião. Pronto, é isso aqui. O nome da oficina aqui embaixo, tá aqui. Oi, carai, será que apareceu o nome da oficina? Enfim, tá aqui. Pronto, é isso aí. Esse aqui é o comprovante de garantia. Não tem a lista de peça que trocou, não tem a lista de serviço que executou. Ó, serviço de executou isso, serviço isso. Então, uma dica para você. Levou seu carro foi batido, levou em oficina. Primeira coisa, antes de você deixar o carro lá, primeira coisa, uma dica, grave, mande para os seus amigos aí nos seus grupos, mande no grupo. Eu vi um pau no cu aqui chamado Renan Barreto, no YouTube. Antes de você levar o carro, você tem que fazer o seguinte, o orçamento de vocês tem
item por item que foi substituído, item por item que foi reparado, item por item dos serviços que foram executados, item por item dos serviços das peças que não foram aprovadas. Por quê? Eu bati um carro de um cliente. Eu já fiz um vídeo para vocês. Eu bati um Voyage. Eu tenho que pegar esse Voyage hoje. Hoje eu tenho que pegar esse Voyage novo. Que eu tenho que levar para trocar a moldura. Por quê? Depois eu até falo. Mas vamos lá. Tem carro, esse Voyage... esse carro, por exemplo. Tá, lembrei. Esse carro, nós pagamos, né? Nós temos um caixa para isso, né? Por acidentes que acontecem. A seguradora aprovou um monte de coisa. Capô, que não sei o quê. Uma grade do farol de milha, aquela grade que tem o farol de milha, e a moldura. A moldura toda trincada, toda, ela não está quebrada, ela não está rachada no meio, ela não tem respiração. Mas embaixo dela, quebrou vários pontos quebrados. A seguradora mandou colar. Não aprovaram uma grade, uma moldura do farol de milha. Não aprovou. Eu tenho que pagar por fora uma moldura do farol de milha, porque a seguradora não aprovou. Uma moldura. Outra, a funilaria é tão lixo, que o farol de milha estava funcionando. Por quê? Porque quando o nosso mecânico fez o checklist, eu estava indo buscar o carro na oficina, eu que bati o carro. Quando eu fui buscar, nós fazíamos o checklist de saída. Ou seja, do momento que eu fiz o checklist de saída, mostrando que o farol de milha estava funcionando, até o momento que eu bati o carro, foram 22 minutos. Entre o checklist final, na minha oficina, fez troca de óleo, filtro, enfim, fez alguns outros serviços. Até eu bater o carro na frente da Bravos das Nações Unidas, foram 22 minutos. Eu tenho a prova, eu mandei para a seguradora, que é outro carro, né? Não é esse aqui é o carro de um primo meu, que ele mandou para mim. Eu estava no aniversário dele, ele me deu o termo de garantia, ele falou, Renan, pode levar, que eu não vou precisar disso aí, não, que eu já tirei. Ele recebeu no e-mail, isso mesmo que ele recebeu, ele falou, pode levar o papel. Eu fui arrumar o Compass dele, e como ele tem outro carro para trabalho, ele pediu para eu ficar com isso aqui. Ele falou, Renan, fica para você. Eu levei na oficina, o que eu fiz? Quando eu deixei o carro lá, eu mandei todas as fotos. Falei, então, eu fui com guincho na oficina, credenciada, que eles não arrumaram comigo, a gente não arrumou numa oficina credenciada. Levamos, beleza. Eu falei, eu sou de oficina, tal. Você é irmão do Vanderlei e tal. Eu até conhecia o meu irmão, não sabia que o Vanderlei tinha irmão. Você, tal, irmão do Vanderlei. Tá, a gente conhece o Vanderlei e tal, beleza. Tranquilo. Eles arrumaram, eu mandei para eles o meu checklist de saída, ou seja, eu mostrei para eles foto do painel, o vídeo de ar-condicionado funcionando, tudo, o checklist de saída impecável. Mostrei todas as lâmpadas funcionando. Falei, eu saí da oficina, tava o carro desse jeito, e eu bati o carro do cliente. Tá bom. Me entregaram o carro sem o farol de milha funcionando. Sabe por quê? Porque lá eles não têm eletricista. A funilaria que não tem eletricista. Eu fui buscar o carro, eles são tão filhas da puta, que eles não, em nenhum momento me avisaram, Renan, nós vamos entregar o carro para você sem o farol de milha funcionando. Eles são tão filhas da puta que eles não me avisaram que a moldura do Voyage, quando eu bati o carro, eu tenho a foto. Quando eu bati o carro, eu tirei foto da frente, eu filmei, fiz toda uma filmagem para mandar até para a dona do carro, a dona Sandra e o senhor Marcos. Mandei todo o vídeo. Abri o capô, tirei foto de tudo, filmei, fiz um vídeo mostrando tudo bonitinho. E tem a moldura trincada. Primeiro que a seguradora não aprovou e a desgraçada da oficina não mandou para mim. Renan, a seguradora não aprovou a moldura. Você quer trazer, você quer comprar da gente, vai entregar o carro para o cliente assim, você quer que cola, enfim. Simplesmente colaram. Ficou com... Eu vou fazer um vídeo específico, assista os próximos vídeos que eu vou fazer um vídeo específico mostrando como é que essa moldura tá. A funilaria gastou mais colando os pedaços da moldura do que se tivesse comprado outra. Enfim, colaram tudo. Não avisaram para mim antes de eu buscar o carro. Cheguei lá, falei, mas o farol de milha não tá funcionando? Você vai ter que levar em outro lugar.
Falei, não, pô, eu tenho oficina. O meu irmão tem oficina. A gente liga o farol de milha lá. Aí eu falei pro dono. Falei, mas por que vocês não me avisaram que ia entregar o carro assim? Porque eu prometi o carro para cliente amanhã. Porque você falou para mim que estava pronto. Então eu já falei, amanhã eu entrego. Não é nem no mesmo dia que eu fui buscar o carro, era 8 e pouco da manhã. Eu poderia ter prometido pro dia, ainda prometi pro outro dia. Que dá um prazo de segurança. Uma tolerância de segurança. Ah, não. Não. Aí, não, ele falou assim, a esposa dele falou, a gente esqueceu, que não sei o que. Tá, acho que foi isso que eles me falaram, acho que foi esquecido. E aí, eu fui olhar debaixo do carro, o que eu fiz? Na hora de pagar, ele parou o carro, ele saiu da oficina, parou o carro na porta, e eu fui lá no carro e falei, deixa aí, eu deixei o carro ligado. Eu fui lá, liguei o carro, deixei o carro ligado, fechei a porta e voltei para dentro da oficina. Quando eu fui sair, eu abaixei e fiquei olhando debaixo do carro, para ver se não tinha um vazamento. Eu deixei o carro ligado há muito tempo. Para quê? Para ver se tem vazamento de água, se o carro ia ferver ou não, né? Porque depois eu saio e fala que o carro ferveu, enfim. Então, infelizmente, tem que ser um pouquinho malandro. Quando eu paguei, fiquei conversando com ela ainda, o carro estava com um tanque praticamente cheio, estava um tracinho. Falei, tem muita gasolina aqui ainda, enfim, pode queimar à vontade, deixar o carro ligado um bom tempo. Quando eu voltei, eu vi que no compressor do ar-condicionado tinha um pingo de óleo. Eu falei, vocês viram que está vazando no compressor de ar-condicionado? Não, não vi. Eu falei, então vem ver aqui. Aí o dono foi, junto com a cunhada dele, a cunhada que me atendeu, que recebeu o pagamento, a cunhada foi, ele foi, abaixou, é mesmo. Mas a gente não mexeu no compressor. Eu falei, então trocou o que no ar-condicionado? Ah, trocou radiador e evaporador. Eu falei, radiador e evaporador? Tá. Eu posso deixar o carro aqui para vocês olharem, para ver o que tem a ver? Aqui a gente não mexe com ar-condicionado. Eu falei, tá. Vocês não têm algum parceiro aqui na região que mexe? Não, a gente não conhece nenhum que mexe com ar-condicionado. Como é que uma funilaria não conhece uma oficina que mexe com ar-condicionado? Então, rapaziada, quando você bater o carro, questione tudo antes de levar. Vocês aí mexem com parte elétrica, vocês aí mexem com ar-condicionado, vocês têm parceiros. Se vocês não mexerem, vírgula, vocês possuem parceiros, conhecem parceiros que mexem com isso. E outra, já deixe claro, qualquer peça que a seguradora não aprove, não aprove, esteja quebrada, esteja danificada, você nos avise antes, vocês me avisem antes. Então, tenha isso gravado em algum lugar aí na sua vida, na sua apólice de seguro, em algum lugar. Vai chamar o seguro, vai acionar, o carro bateu, já mande para a oficina esse tipo de pergunta. Mexe com ar-condicionado, mexe com elétrica, mexe com injeção, mexe com motor, mexe com as coisas. Porque a funilaria hoje, ela quer botar no cu do... não, eu entreguei o carro para você, mas assim, não interessa que você provou para mim que o farol de milha chegou funcionando. Você que leva em outro para arrumar. Peraí, eu tenho que levar em outro lugar? O carro chegou para você arrumar, você tem que levar o carro na puta que pariu para arrumar o carro. Gente, todo dono de oficina, todos que reclamam, mas o setor está muito difícil. Mas é que a gente não consegue trabalhar por causa da concorrência. É que eu não consigo fazer isso por causa disso. A oficina é um lixo. Provavelmente é tipo esse tipo de oficina. Você deixa o carro lá, ele prova, você prova. Por exemplo, esse Voyage, o carro chegou, ele não chegou ligando. Mas, desculpa, o carro ainda ligava, só que ele não esterçava. O carro ligava. Mas o farol, eu fiz o vídeo do Voyage com o farol ligado. O farol de milha não estava ligado quando eu fiz o vídeo. Porque eu não lembro se eu estava nervoso, mas eu não liguei o farol de milha. Mas no meu vídeo que eu fiz, o farol estava ligado. O farol e a lanterna. Só que eu não liguei o farol de milha. Só que antes de eu sair da oficina, tinha o farol de milha ligado. Eu mandei as fotos. Eu falei, eu sou dono de oficina, eu trabalho em oficina. Bati o carro do cliente, vai arrumar aqui porque vocês são referenciados. Mandei todas as fotos do checklist. Tanto é que eu até fiquei conversando com a Rosane,
que é a cunhada do dono, fiquei, não, lá na oficina, tal, a gente faz o checklist, isso, e ela até me deu esse cheirinho aqui, esse cheirinho é deles, ó. Não vou mostrar o nome da oficina, mas esse cheirinho é deles, ó. Esse cheirinho aqui. Eles me deram. Eles falam pra escolher, lá tem um vermelho, tal, esse aqui é um cheirinho de passar no carro, né? Eles me deram isso aqui. Então, cuidado, quando você for deixar carro em funilaria, pergunte, essa funilaria tem elétrica? Mexe com ar-condicionado? Porque um carro bater de frente provavelmente afeta uma direção hidráulica, um ar-condicionado, talvez afete até um câmbio automático. Se você perguntar, a funilaria falar que não mexe, não conhece. Como é que uma funilaria não conhece quem mexe com ar-condicionado, porra? Pô, tá escrito trouxa aqui, velho. Tá escrito otário aqui. Então, cuidado, questione. E não aceite um relatório ridículo igual esse aqui. Isso aqui não é nem relatório, isso aqui é que porra que é isso aqui? Não sei que porra que é isso. Isso aqui é tudo, menos um termo de garantia. Termo de garantia tá escrito aqui. Termo de garantia. Isso aqui é tudo, menos um termo de garantia. Então, peça a lista das peças. Peça a lista. Não. O que a seguradora aprovou no meu carro? Ah, aprovou farol, aprovou capô. Eu quero a lista. Mande a lista para mim. Você tem que ter a lista. Você tem que ter grampo, guia de para-choque, isso, aquilo, suporte de farol, suporte de radiador, não sei o que. Você tem que ter a lista. Você tem que ter a lista das peças. E você tem que ter, não só isso, você tem que ter a lista do que a oficina condenou. O que vocês condenaram no meu carro? O que a seguradora aprovou? Ah, então tá bom. Por quê? Por exemplo, nesse caso dessa grade, que eu não perguntei, se a seguradora... Peraí. Você aqui, nessa lista toda que a oficina condenou, não tem a moldura. Por que vocês não condenaram a moldura do milha? Ah, a gente esqueceu que não sei o que. Ah, então peraí. Então como é que o carro chegou? Cadê o checklist de entrada? Porque qual funilaria do planeta Terra recebe um carro batido e não tira foto do carro? Eu não quero falar essa palavra, mas que desgrama de funilaria que recebe um carro batido e não tira foto para mostrar como é que o carro chegou. Ela não liga o painel para mostrar o tanto de luz que tem acesa. Que funilaria que é essa? Que funilaria é essa que não tem nenhum equipamento para testar a bateria? Porque você, que não sabe, 90% dos carros que vão para a funilaria, depois que sai da funilaria, a bateria estraga em menos de um mês. Curioso, né? Por que a funilaria não testa como a bateria chegou dos carros? Malandragem? Esperteza? Filha da putagem? Inteligência demais? Malícia? Eles são inocentes? Eles são ignorantes? O que eles são? Para não testar a bateria quando o carro chega. Tome muito cuidado. Bateu o seu carro, você tem que levar numa oficina, vale muito a pena você nem acionar a franquia, nem acionar. Por isso que eu quero abrir minha seguradora. Eu quero abrir uma seguradora, eu estou procurando plataformas para abrir. Eu quero abrir uma seguradora. Eu sei que tá. Eu vi lá que eu acho que tem que ter 500 mil reais. Não, 500 mil reais não, desculpa. Acho que são 3 milhões de reais para abrir uma seguradora, se não me engano é isso. Capital social de 3 milhões de reais, o capital social, mais não sei o que, mais autorização não sei do que. Mas eu acredito que um dia, eu não sei se tem como fazer via parceria com alguém. Eu vou tentar conversar até com o meu corretor de seguros, porque não dá, pô. Não dá. Você ou talvez até oferecer não abrir uma seguradora, mas oferecer um tipo de plano para os meus clientes, tipo um seguro. O cliente paga mensal para mim, se ele bater o carro eu cubro os valores, eu cubro, tipo uma seguradora, sabe? Eu vou ver, eu tô conversando isso com o meu irmão, a gente precisa. Eu tô vendo até se eu vou conversar com o Gui da Tony Mac, que o Gui é presidente do sindicato, para ver se a gente faz uma parceria para abrir uma seguradora para cliente ser atendido com o mínimo de dignidade, um mínimo de dignidade. Porque o tanto de funilaria ridícula que tem no Brasil, o tanto de seguradora ridícula que tem no Brasil, que pouco se fode para o consumidor, tá nem aí para o consumidor. Ai, a oficina não pode mais fornecer peça porque eles estavam recebendo por peça original e colocando paralela. A culpa não é da oficina, a culpa é do vistoriador. Porque o vistoriador não olhou. Se a oficina consegue colocar uma peça paralela, sendo que a seguradora colocou original, é porque o seu vistoriador não presta. O seu vistoriador faz vista grossa. Como é que ele vai olhar um farol?
A seguradora aprovou um farol original. Como é que o vistoriador libera o carro com farol paralelo? Então, a seguradora, todas são malandras. Elas fazem igual o governo, igualzinho o governo. Então, deixa acontecer a merda para depois... a culpa é do povo. É igual o Haddad esses dias. Dá isenção fiscal, dá renúncia fiscal, dá benefício fiscal, dá um monte. Depois quer ficar jogando o nome das empresas. Vou jogar a bosta no ventilador. O tanto de gente que recebeu benefício fiscal. Mas o governo que deu! O governo que deu! O governo deu e agora está falando que a culpa é dos influencers que receberam benefício fiscal. Mas o governo que deu! Não pode ser o governo Lula, pode ter sido o Bolsonaro, o governo Temer que deu. Mas o governo que aprovou, algum ministro aprovou aquilo, algum senador aprovou aquilo, algum deputado aprovou aquilo. Pode não ser o mesmo presidente, mas com certeza algum político que estava no Bolsonaro, agora está no Lula, aprovou aquilo. E agora a culpa é dos influencers que receberam benefício. Mas é o Estado. É o Estado que deu, o Estado que aprovou. Então vai culpar quem recebeu? Tem que culpar quem deu. Mas enfim, é tipo a seguradora. A gente não fez um bom serviço, a gente não fiscalizou direito, então agora a gente culpa as oficinas. Malandragem tem em todo lugar. O meu funcionário, por exemplo, eu dou uma pastilha Cobrec. Ele esconde essa pastilha Cobrec e ele coloca uma Sil. Depois o cliente descobre que colocou Sil. A culpa é do cliente, a culpa é do mecânico, a culpa é minha. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Porque eu, como dono da oficina, eu me responsabilizo. Se o mecânico fez merda no carro dele, do cliente, não é o mecânico que responde, sou eu que respondo, eu. Então, eu vou lá e dou uma peça original. O mecânico coloca a paralela. A culpa é do mecânico. Não, eu tenho que ter. Se você for no TikTok lá com os militantes vão falar, você que é o dono, você tem que fiscalizar. Por exemplo, EPI. EPI, não adianta você só cobrar mecânico, não adianta você só colocar faixa, placas, utilize EPI, utilize protetor auricular, utilize óculos, utilize luva, utilize máscara. Não adianta. Se chegar um fiscal na minha oficina e ver os mecânicos sem EPI, não adianta eu ter placa informando, não adianta eu ter aviso cobrando, não adianta eu ter no grupo pedindo todos os dias para usar EPI. Não. Eu vou ser multado porque eu não fiscalizei. Eu não fiz a... Como é que fala? Eu não fiz a... eu vou falar fiscalização. Eu não fiscalizei, eu não cobrei, eu não exigi. Então não adianta eu só falar, mas eu peço para eles usarem EPI. Foda-se que você pede. Você tem que exigir, você tem que cobrar, você tem que fiscalizar, você tem que multar, você tem que taxar, você tem que mandar embora se não usa. Você tem que aplicar advertência, você tem que suspender seu funcionário. Eu não estou nem aí se você pede todo dia, eu não estou aí se em cada elevador tem um aviso para usar máscara. Você tem a obrigação, Renan, como dono da empresa, de fiscalizar. É a mesma coisa a seguradora. Ela tem a obrigação de fiscalizar o carro, que o carro está sendo liberado. Agora, a oficina consegue enganar a seguradora. Nós que fomos trouxas, nós que fomos incompetentes, agora a gente culpa a oficina. Agora a gente coloca no cu da oficina. Por quê? Porque nós fomos incompetentes. Nós passamos pano. Nós fizemos isso. E eles conseguiram nos enganar. Então, assim, você me enganou, eu culpo você. Tipo, você conseguiu me enganar. Tipo assim, o governo, ele deixa todo mundo sonegar. Depois ele quer aplicar multa. Ué, você deixou a sonegação acontecer. Agora você quer aplicar multa? Peraí. Tá meio esquisito isso, né? Então, você tem tecnologia para tudo. Aí deixa sonegar, agora eu vou aplicar multa. Por quê? Porque você enganou a gente. Ué, vocês não são os fodas? Vocês não são os deuses da nação? Como é que vocês deixam se enganar? Então,
É muito... Nossa senhora, viver no Brasil, cara, é uma das... Eu duvido... Não... Desculpa, Deus, mas eu não tem como o inferno ser pior que morar no Brasil, não. Eu duvido, mano. Não tem como, velho. Não tem como. Cara, como é que... Não, não tem como, pô. Eu não consigo imaginar um lugar pior que o Brasil. Eu não consigo. Vou falar que na Índia, o pessoal que bebe água lá com um monte de cadáver, que não sei, não tem como. Pô. O pessoal na África come telha. Será que é pior que morar no Brasil? Não tem como, pô. Nossa senhora, é muito difícil. Esse lugar aqui é só pra gente doido. Esse lugar é pra gente do quem mora no Brasil tem que ser realmente doido. Pessoa normal não consegue viver aqui, tá bom? Então, um beijão. Segue essas dicas, repassa essas informações pra você não ser enganada com oficina de merda. Tá bom? É nóis, tamo junto. Um beijão, fiquem com Deus. Até a próxima.